Boa noite, pessoal. Tudo bem? Desculpa o atraso. Olá, tudo bem? Boa noite. Tá conseguindo me ouvir bem? Ok, Juliana. Muito boa noite. É um prazer em conhecê-la e obrigado por ter aceitado esse convite, né, da, da entrevista. E assim, eu tenho te assistido muito, né? Tenho te assistido na novela, né, que você trabalhou. Eu sou surdo, faço uso da língua de sinais. Aí, assim, aí nós chamamos o ouvinte, né, o intérprete de Libras, que é o Fábio, no caso sou eu, para intermediar essa comunicação. Tá conseguindo ver ele bem, Julia? Não, tá com problema de imagem, mas eu consigo ver. Você tá vendo ele Eu bem? não, A imagem dele não tá não, boa. não tá boa para mim ver, porque eu preciso ver bem. Acho que até internet. Luciano, tem internet. Aham, só um pouquinho. Enquanto ele tá mexendo aí, eu vou. Aí, ele voltou. Melhorou. Tá mais ou menos. Melhorou. Melhorou? Piorou de novo. Tá, vamos tentar, né? Aí, como ele estava falando, né, que da importância da inclusão, né? E assim, por isso que ele sempre convida pessoas assim, famosas, assim, para entrevista, né? Aí, assim, você, Juliana, eu te dei um sinal, né, que todo surdo, na comunidade surda, a gente usa um sinal. Aí você tem um cabelo enrolado e para a comunidade surda, esse daqui é o seu nome, tá? É um J com o cabelo enrolado. Ele tá como se fosse um batismo, digamos assim. Você gostou? Ele perguntou se você gostou. Eu adorei. Eu costumo fazer exibições com o projeto Curta na Praça e a gente sempre deixa 2 intérpretes em Libras ao lado do telão, onde são exibidos filmes brasileiros de curta-metragem, para que toda a plateia tenha acesso. E nas peças de teatro também. Legal, bacana. Muito bom. É É uma lindo isso. comunidade grande e me surpreende que em todos os lugares que nós vamos, sempre existem intérpretes como você, dispostos a traduzir, sempre trabalhando com muita energia. A inclusão, ela é fundamental. Então é importante que vocês estejam no cinema e no teatro. Isso mesmo, eu concordo com a sua fala, né? De extrema importância. Certo. Como que você resolveu ser um intérprete em Libras? Fiquei curiosa. Ok, vou resumir, né, rapidão. Na verdade, eu tinha contato, eu tinha amigos que eram surdos. Aí eu tive contato com esses amigos, assim, eles que acabaram me ensinando. Depois eu já aprendi, já sabia já Libras. Aí depois que eu fiz minha matrícula numa faculdade para me formar em letras Libras, entendeu? Mas assim, o primeiro professor foi o surdo que me ensinou. É um grupo de surdo que era meu amigo. Eles que me ensinaram. Essa linguagem é universal. Não, ela não é universal.
cada país tem a sua língua própria. Ela não é universal. Por exemplo, aqui no Brasil é a Libras. Aí aqui, como eu estou na fronteira, que tem o Paraguai, é o LSPY, que é Língua de Senha Paraguai, entendeu? Cada país tem a sua própria língua de sinais. Interessante. Aí o Luciano está complementando, né? Falou assim, no Brasil nós usamos a língua brasileira de sinais. Aí em outros países, né? Como eu estava falando, né? Isso é diferente, totalmente diferente, assim, a língua de sinais. Tanto é que na hora da oralização também, né? Que, por exemplo, os países, o idioma é diferente. E a mesma coisa acontece com a língua de sinais. Uhum. Aí ele falou assim, ele tem mais facilidade com a Libras, né? Que é a língua dele. Então, se ele viajar para um outro país, ele vai se comunicar, mas com uma certa diferença. Falou que ele ia ficar incomunicável, que é difícil. Que até a cara que ele fez, a expressão que ele tá falando, assim, que é bem difícil. Uau! Difícil, hein, Luciano? Para viajar e se comunicar. Então, você sempre precisa viajar com alguém. Sim, sim, precisa viajar com alguém que entenda, né, o idioma do país. Ok, agora ele vai começar a entrevista, né, que ele já está ansioso. Assim, primeiramente, ele queria falar assim, como que surgiu quando você começou a trabalhar, né? Você começou a trabalhar no teatro, com quantos anos, em que época? Então, eu comecei a fazer teatro muito garota em Salvador, na Bahia, minha cidade natal, de forma despretensiosa. Eu vim morar no Rio na adolescência e aqui continuei estudando no tablado. Depois eu fiz cal, acabei saindo do Brasil estudando fora, em Nova York. E eu retornei em 1989, quando eu fiz o primeiro teste para a TV Globo e entrei numa novela das 18 horas chamada Vida Nova. Foi uma vida nova. Eu era bem garota e nessa época, nos anos 90, eu fiz televisão, fiz Vida Nova, Lua Cheia de Amor, De Corpo e Alma, depois uma novela independente na TV Manchete, que foi 74,5, Uma Onda no Ar. Minha carreira na televisão ela não é tão grande, eu me desenvolvi mais no teatro e há 25 anos eu abri uma produtora com projetos autorais, todos gratuitos do terceiro setor, e comecei a levar teatro e cinema e artes plásticas para as comunidades do Rio de Janeiro. São 4 projetos fixos que nós temos, eles são contínuos, são todos gratuitos, de formação de plateia, e trabalho na Nova Bossa Produções Culturais e na Associação Caminho da Cultura, com equipes incríveis, que sem eles nada disso seria possível. Aí ele tá falando assim, nossa, que legal, maravilhoso, excelente. Então, assim, quando se trabalha em teatro, tem essa dificuldade ao decorar texto? Assim, teatro é diferente, né? Porque teatro rola também o improviso, né? E na novela, assim, você pode parar, decora o texto lá, e assim, ou acontece a mesma coisa, em relação de... pra fazer, né? Eu acho que tem uma margem de improvisação em ambos, mas tem que decorar texto e, sem dúvida, é um desafio. Nunca é igual no teatro. As pessoas acham que por ser o mesmo espetáculo, com o mesmo texto diariamente, que é igual, e não é. O teatro, como a vida, ele é muito dinâmico, e mesmo que quiséssemos, seria impossível você fazer igual todos os dias. Ele é vivo e
mesmo com o mesmo texto, as mesmas marcas, a mesma situação, a gente conta com o espontâneo, um suspiro diferente, um objeto que cai não era para cair, a vida, o seu sentimento, a sua escuta naquele dia, como os atores estão interagindo. Então é muito gostoso, esse é o desafio de que seja vivo como a vida e que a gente consiga em cena estarmos bem conectados, cada dia apresentando um espetáculo melhor. Realmente não dá para cortar, parar e repetir como a televisão. Você tem o desafio de seguir adiante com a plateia te assistindo. Mas eu acho que essa é a delícia também do teatro e faz parte. Excelente, bacana. Assim, por exemplo, é, nas novelas, assim, a gente tem as falas, né? Ele enquanto surdo tá falando, que na novela tem as falas, né? E agora tem um meio, né, de colocar a legenda, né? Mas se fosse assim, digamos que fosse assim, com intérprete, porque assim, as letras, assim, a gente quer olhar a expressão do ator lá atuando, né, do personagem, e assim, tem que estar olhando a letra e a legenda e o rosto, sabe? Assim, fica mais complicado para nós. Assim, se a televisão hoje em dia, né, tivesse intérprete, seria mais fácil, ele falou também. Alguns filmes já têm, não? A janelinha. É, a janelinha. Inclusive, pensamos em incluir a janelinha no cinema. Alguns filmes já têm. Existem vários projetos que trabalham a inclusão e o cinema tem essa facilidade de você conseguir abrir a janela, que talvez disperse menos, eu não sei o que vocês preferem, do que o intérprete ao vivo, ao lado da tela, como nós costumamos fazer com o Curta na Praça. Eu até pergunto, estou devolvendo por curiosidade. O que é melhor, a janela numa tela ou o intérprete? Assim, ele falou assim que se o intérprete estiver ali, ele ia achar melhor, falou assim. Assim, É, ele acharia melhor. Porque assim, se tivesse o intérprete ali, entende? Do que. eventos Então, assim, gratuitos que a gente faz em grandes praças, no projeto Curta na Praça, a gente costuma sim usar o intérprete ao vivo, mas já foi questionado por que não usar a janela. Por isso eu até gostei de receber o retorno do Luciano. sabe a questão também que ele falou, o Luciano falou assim, por exemplo, o corpo, né? O corporal. Tipo, se tiver a janela assim, dá pra ver por aqui, mas assim, ele vendo ao vivo ali do lado da tela, porque dá pra ver tudinho o intérprete ali, até as viradinhas que ele faz, assim, sabe aquele movimento assim? Aí ele consegue. É por isso que ele achou melhor, na opinião dele, né? Muitas peças de teatro também já têm intérpretes, geralmente são dois, como nos eventos de cinema, e esses dois intérpretes se revezam. Você tem ido ao teatro, Luciano? Já passou por essa experiência? Sim, ele foi no teatro lá em São Paulo. E assim, lá eram vários intérpretes, realmente eles se revezavam, sim. Mas só que assim, por exemplo, tinha ouvintes assim que quando não tem intérprete, né? E assim, tem aquela falta de comunicação. Assim, tem barreiras, né? E assim, é bem melhor quando tem o intérprete de Libras. A gente sente até, fica assim, até triste, né? Quando a gente vai ter um evento, um espetáculo e não tem o intérprete de Libras. Porque assim, eu já fui, tem lugares que não tem também. E assim, todo mundo rindo, os ouvintes rindo, dando risada. E eu sem entender nada, sabe? Aí se tiver o intérprete,
incluído ali, é muito mais emocionante, sabe? E aí até dá gosto, né, da gente pegar e combinar de ir lá e, assim, sabe, dá aquela ansiedade até, né? E aí vai lotar até, se tiver intérprete, vai lotar até de surdo nesses locais, né? É assim, quando ele foi lá, né, que tinha dito que os intérpretes eram maravilhosos, né? Aí ele ficou todo assim, feliz, orgulhoso, disse que até agradeceu, né? E assim, eu Muitos espetáculos gosto no de Rio, em intérprete. São Paulo, já tem espetáculos de teatro, realmente já tem. Legal, é bom Mas saber. precisamos ampliar, que a inclusão ela é muito necessária. Eu acho que a gente está vivendo um momento especial para que as pessoas tenham essa consciência. A novela da Glória Pérez, a última novela das 21 horas, tinha uma atriz, uma cadeirante. Foi muito bonito assistir a inclusão de uma atriz cadeirante na novela das 9. Então, eu estou falando da inclusão em todos os sentidos, mobilidade para vocês, Luciano, que me procurou, me explicou que era surdo, e eu sei o quanto é importante. Já trago nos meus eventos intérpretes em Libras para que a maior parte das pessoas tenham acesso. Isso, Juliana, é bem importante, assim. Tanto em novela também, né? A gente percebe que até nas novelas, assim, a gente vê que os profissionais, né? Os atores, por exemplo, a maioria são ouvintes, né? E como que acontece, assim, quando eles estão atuando também, ele, enquanto surdo, né? Não sabe realmente o que está acontecendo. E assim, até em relação do se o personagem ele tem pensamento, digamos assim, e assim, ele não vai ouvir, né? Tipo, tem falas assim que tem pensamento, eu vou fazer tal coisa, e assim, o surdo ele não consegue saber o que tá realmente está pensando isso, entendeu? Aí ele tá falando assim que assim, é interessante também incluir assim a pessoa surda, né, no tema de inclusão, sabe? Para participar de teatro, essas coisas, entendeu? Não só como plateia, mas também eles atuarem ali. E assim, eu tô pensando se Deus quiser, tô pensando em fazer esse curso de teatro. Que ótimo, Luciano. Acho que você deve. Acho que vai ser uma troca muito rica para os seus colegas e para você. É sempre uma oportunidade de superarmos limites, de conhecermos outros universos e podermos trabalhar a inclusão que é tão necessária. Você está em qual estado, qual cidade? Eu estou no Rio de Janeiro, na capital, no Rio de Ele, Janeiro. ele tá em Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Uau! Tá Longe. longe. E a Juliana, ela tá no Rio de Janeiro. Uhum. Ele já foi pro Rio, falou cidade maravilhosa. Ele já foi, já visitou, já esteve no Rio de Janeiro, né? Já visitou os Estúdio Globo também, né? E aí falou assim, um Já lugar vi que ele é gigantesco. fã de novela e ele é fã dos atores, Que ele ficou gosta de ilustrado. teatro, quer fazer teatro. Sim. É isso mesmo, ele quer fazer. A novela das 9 agora está retratando o nosso Brasil rural, né? Fala daí da sua terra, Luciano, Mato Grosso. É a novela da Terra e Paixão lá. Uhum. É daqui, sim, Mato Grosso do Sul. Terra Vermelha? Aham. A terra é vermelha? Sim. Assim, sim, assim, é, assim, eu tô aqui, eu tô mais perto que ele, eu tô perto de Dourados. Eu tô aqui perto do Paraguai, Ponta Porã, né? Minha cidade é Ponta Porã, e é pertinho de Dourados, onde foi gravado a novela. E realmente, assim, o autor, né, que escreveu lá, ele morou nessa cidade na infância dele. E assim, ele conta essa história da terra que é vermelha. E realmente é vermelha a terra, mas quando chove, aquele barro da roupa, por exemplo, se a roupa for clara,
Você lavar, não consegue limpar de jeito nenhum. Entendeu? É um corante natural. É, certo. É isso mesmo. Aí ele quer. Ele tá com. Ele organizou mais uma perguntinha ali, né? Assim, como que foi assim? Você já estava comentando, né, que você já viajou em outros países, né? E assim, esse tempo que você viajou ou morou em outros países, como que deu para conciliar o trabalho? Ou já, assim, já morou fora do local de trabalho? Assim, pelo Brasil também, no caso. Eu morei fora, garota, quando eu fui estudar teatro nos Estados Unidos, em Nova York. A maior parte do tempo eu morei aqui no Rio de Janeiro mesmo. Passei a infância em Salvador e o resto do tempo aqui no Rio de Janeiro. Frequentei São Paulo, que é muito próximo, onde se gravava muita publicidade, mas basicamente minha carreira de teatro foi desenvolvida aqui no Rio e moro no Rio de Janeiro, na capital. Mas não deixo de visitar Salvador, Bahia, pelo menos uma vez por ano, que é a minha terra do coração. Ele é do Nordeste também. Da onde, Luciano? Paraíba. Paraíba, terra boa, João Pessoa, uma das praias mais lindas do Brasil. É, Somos quase vizinhos. Salvador, João Pessoa. Quase, né? Nem tanto. tem uma distância ainda. Mas é do Nordeste. Ele está perguntando assim, porque ele tinha visto, né? Ele tinha assistido, né? Uma novela, uma cena de uma novela sua, né? Quando era bem jovem, né? Aí, assim, junto com uma atriz, que é a filha da Glória, no caso, né? Com a Dani. E, assim, vocês duas juntas, assim, trabalhando, né? Atuando, no caso, né? E, assim, era tão linda, jovem, assim. Não que eu agora não seja, né? Mas, assim, ele tá elogiando. E, assim, todo dia, a pergunta é a seguinte, né? Se todo dia vocês, assim, gravavam junto, assim, andavam o tempo todo junto, ou só assim na hora da cena? Se vocês eram amiga mesmo, ou só na novela, assim, na hora de atuar? Assim? Ou só aquela Eram extra... outros tempos. As equipes eram muito menores e andávamos juntas além da gravação, mas o fato é que se gravava muito. Não tinha o Projac ainda, nós gravávamos num estúdio chamado Taikon. As cenas que eram realizadas no Projac, o Projac estava muito no início, ficávamos em trailers. Então a maior parte era gravada na Taikon e gravava-se muito, porque talvez a equipe fossem menores, eram outros tempos. A novela ela começou a ser gravada em 91, se não me falha a memória, 92. Então, lá nos anos 90, a realidade, a dinâmica era outra. Não existia Projac. Uma novela não tinha tantos diretores. Se trabalhava com equipe de direção, por exemplo, bem mais reduzida. Então, gravávamos bastante. Mas também convivi com a Daniela, querida Dani, fora da gravação, porque nos tornamos amigas. Certo, falou assim. Ele via, né? No caso, ele era fã de vocês. Ele tava falando da trilogia, né? Que ele era super fã também, da Dani.
Fanfala, inclusive ele tem revista registrado, né? Que ele sempre guarda assim, coleção de revista. E acredito que ela que seja lá na capa esteja. Quando ela tirou, ela tinha uns 19 anos quando ela saiu na revista, assim. É um tempão, hein? E até agora eu tenho ela guardada comigo. Fala assim, né? Ela era uma menina, uma jovem atriz muito talentosa e um ser humano muito amoroso, uma pessoa muito desarmada. Eram outros tempos, não existia celular, nem internet. Eu não sei se vocês são capazes de vislumbrar um tempo assim. Então, as relações humanas, acho que elas eram mais próximas. A gente só falava com telefone fixo. As pessoas se encontravam, conviviam. Imagine um mundo sem internet e sem celular. E a Daniela era, além de muito talentosa, uma amiga muito querida e um ser humano muito amoroso, uma pessoa muito delicada e sensível. Eu nunca a vi maltratando ninguém, sendo rude ou ríspida. Ela era muito simples, muito aberta. Talvez hoje em dia, com novos tempos, com internet, com tanta coisa acontecendo, essa não seria a nossa realidade. Mas naquela época, em 1991 e 92, claro que ela já era uma estrela, mas extremamente simples e amorosa. Certo, entendi, Juliana. Falou assim. Duro, né? Aham, então. Aperta o coração, né? Até Quando eu que agonia. penso nela, às vezes dá saudade. Eu revi o seriado que está no HBO Max, chama Pacto Brutal, e narra em 5 episódios essa tragédia que foi o assassinato da Daniela por um colega, que até hoje, no mundo, eu acho que isso nunca aconteceu dessa forma. Foi muito impactante. Eu me lembro que essa notícia foi divulgada no mundo inteiro. Estados Unidos, Canadá, Europa, porque nunca houve um caso como esse de um colega de cena assassinar uma pessoa com a qual ele estava trabalhando no meio de um processo de trabalho. Eu acho que nem fora de um processo depois. É uma coisa muito inusitada, é uma coisa muito maluca. Vocês assistiram Pacto Brutal? Eu, assim, eu assisti. Não, foi esses dias, né? Foi ano passado, né? Que foi. Ou foi esse ano? Estreou ano passado, acho. Ano passado. Ano passado, o tempo está passando tão rápido. Aham. Ele assistiu, assim. Eu também, eu assisti, assim, eu assisti por aplicativo, mas não na televisão, porque as pessoas estavam falando bastante, né? Aí eu fiquei, eu assisti. Mas só que antes, bem antes, eu já sabia já, porque assim, a minha família sempre falava, assim mesmo, não sei se você sabe, assim, eu sou do Paraguai, né? De outro país. E assim, até eles falavam assim, né? Porque até na época eu sou de 91. Eu nasci em 91. E assim, as pessoas falam muito sobre essa história da Daniel. Uma tragédia, né? Pacto Brutal, uma tragédia horrorosa, indescritível, monstruosa. Ok. Juliana, então, ele vai tá perguntando assim, se você assim tem algum projeto para 2024, se pretende voltar ainda às novelas.
Ah, seria ótimo. A gente fica aguardando um bom convite, mas eu te confesso que eu estou sempre muito ocupada desenvolvendo o Curta na Praça, o Passageiro do Futuro, o Circuito Cine Curta, e pretendo montar um espetáculo. Estou nesse momento lendo textos para montar em 2024. Então, certamente no teatro e aguardando um convite. O que tem reprisado bastante é um seriado brasileiro chamado A Lei e o Crime, com o qual me identifiquei muito, porque é uma realidade brasileira que a gente não vê na telinha, que foi exibida na TV Record e volta e meia é reprisado. Chama-se A Lei e o Crime, já esteve em alguns canais a cabo e volta e meia é exibido na Record, tem no YouTube. Bem carioca, é uma história aqui dos morros e das comunidades, como se dá essa relação entre asfalto, como vivem os moradores, qual o impacto do tráfico de drogas na vida da população. Mas é muito interessante, escrita pelo Marcílio Moraes, foi exibida na TV Record com a direção do Alexandre Avancini. Ivan Zettel, Armê, grande equipe de direção. Assistam A Lei e o Crime. Falou assim, eu quero assistir, falou assim. Tá no YouTube. Só olhar A Lei e o Crime. É muito interessante. É, eu já falei pra ele que tá lá. Ele falou que ele vai assistir, falou assim. Ah, ele vem me ver no teatro aqui ao vivo e a cores ano que vem, assim que eu tiver em cartaz, ele vai ver aqui no Instagram, vai aparecer para assistir no teatro. Ele falou assim que no dia que você for voltar às novelas, para avisar ele, falou assim, que eles vão assistir a novela, vai assistir se você tiver. Estou aguardando um convite, tem que falar com os produtores de elenco que eu estou aqui. Legal. Ah, é, e temporada assim de gravar novela, ele demora muito tempo assim? Quando uma atriz, quando vai gravar uma novela, demora, por exemplo, de gravar aqui em 2023, vai até 2024, por exemplo, a gravação? Elas Ou é têm, em rápido? média, uma novela a duração de 8 a 10 meses de gravação. 10 meses de gravação. Ele falou assim que ele tem um sonho de fazer teatro, de trabalhar em novela, assim, né? E assim, ele quer fazer o papel dele mesmo, né? Tanto de surdo, como também é uma forma de inclusão, né? Já pensou em escrever um espetáculo de teatro, montar uma peça? Ele quer, falou assim, é o maior sonho dele, falou assim, trabalhar. É um sonho viável. Começar a fazer teatro e pensar em montar um espetáculo. É isso mesmo. E vocês estão em duas cidades diferentes, se conheceram pessoalmente ou só online? É só online, assim, eu nunca vi ele pessoalmente, assim, nunca encontrei. Apesar que é mesmo estado. Ele tá na capital, o Luciano tá na capital e eu tô no interior. Interessante. Falou assim que mais pra frente vai se encontrar comigo. Falou assim. Eu Luciano estive gosta de comédia? sim, eu amo, falou assim. Ele gosta assim de comédia. E assim, parece que comédia é mais mesmo pro surdo, né? Assim, se tem ainda mais é quando você tem aquela expressão. Mesmo a pessoa tendo fala, né? E se tem aquela expressão junto assim, dá para entender o que está acontecendo. Falando assim, né?
Mas a comédia é maravilhoso. Ele gosta. Juliana, agora vamos para mais última pergunta para você. Estou aqui para isso. Pode Ok? mandar, Luciano. Ele perguntou se ele pode te mostrar a revista, né? Que faz hora que ele tá ali olhando, que ele quer te Claro, mostrar. por favor. Olha, Olha, ele tem mesmo. tem 30 anos, né? O seriado saiu porque estávamos comemorando 30 anos. Olha, ele tem mais revista dela. Ó, peraí, eu acho que ele. Olha, tem mais Ah, que com Raul linda! Gazola, com Raul. E esse que é fã mesmo, né? E o Luciano não era nem nascido, era? Em Ele era. 92? Eu tenho 31. Eu tenho 31 faz 30 anos atrás. 31 anos, né? Já vai fazer. É, Eu acho que ele tem uns 40. 31 anos atrás. Ele era bem garoto. Isso. Nossa, ele tem mais. Uau! Olha, eu Essa nem eu conhecia, a Dani menina, criança. é. Ah, era de aniversário, parece. Oh, que legal. Ela era uma excelente Ela com o atriz, gatinho dela. uma estrela Tem vários. na novela e um ser humano incrível. Falou assim que ele sente saudades, que assim, essas fotos foi registrado, isso que ele te mostrou da outra, né? Quando ela tinha 19 anos, que fala ali mesmo. E assim, ele guarda, que ele sente saudade. É, dá saudades. Foi duro assistir o seriado, é necessário. Foi até explicativo, muito elucidativo em vários aspectos. Me chamou a atenção a obstinação da Glória, que é muito compreensível, qualquer mãe teria, né? Uma força incrível e uma obstinação. É, Agora, Juliana, doloroso. Eu fiquei com muita saudade também, só para falar com o Luciano, que quando eu assisti o Pacto Brutal, foi ao mesmo tempo necessário, elucidativo e também muito doloroso. aquela hora ele estava explicando, Juliana, que assim, antes de você falar da tua fala, que assim que ele te agradece muito, né, pela sua participação, por você ter aceitado o convite, falou assim, que foi de extrema importância e você vir contar um pouquinho aqui matar a curiosidade no caso, né, da sua trajetória e vir compartilhar conosco o seu trabalho e falar também, né, do seu sonho, que tá esperando um convite, né? E aí ela falou assim que não esqueça de avisar ele que ele vai te assistir. Falou assim, no dia que voltar as novelas, que ele vai te assistir, falou assim, né? E Fala para ele também que acompanhar os projetos na página da Nova Bossa. A gente está com um projeto que é muito legal com jovens adolescentes das comunidades aqui no Rio, pessoas que moram no centro, Santo Cristo, Gamboa, Providência, que chama-se Passageiro do Futuro. E no Instagram é o @Passageiro do Futuro Original. Para ele acompanhar, que são jovens adolescentes aprendendo tudo sobre teatro e alguns até já fizeram televisão, já passaram mais de 1.600 alunos pelo Passageiro do Futuro. Ele existe há 22 anos. eu vi uma entrevista sua, eu acho que é pela Rede Globo do Rio de Janeiro, explicando sobre isso.
Eu já fui assim umas 2 vezes, já visitei Rio de Janeiro também. E assim, eu gostei de lá. Ano que vem tô voltando. Aí, Opa! aí eu vou tá pesquisando, né? Se vai ter teatro, assim, onde que vai ter, aí para me visitar também. Tá ótimo, será um prazer. Eu acho Eu também legal a quero. gente. O Luciano também, eu também quero, falou assim, né? Vem os dois juntos, assim vão conviver, vão encontrar os dois juntos para o Rio. Pra ir nós dois juntos pro Rio de Janeiro, falou assim. Ele quer, falou assim, ele quer. Aí, assim, ele vai estar se informando certinho, né? Aí, também, qualquer novidade, avisa ele, né? Pro ano que vem, sobre teatro, essas coisas. Ok? Um prazer falar com vocês. Eu realmente, como eu disse, eu já levava para os meus eventos intérprete em Libras, e a cada dia eu acho mais importante que a gente trabalhe a inclusão no cinema e no teatro. E o Luciano, que curte tanto arte, precisa fazer teatro. Os Muito obrigado. projetos, eles são de inclusão também, mas de inclusão e transformação através das artes. Incluir populações que aí ficam muito distantes, acham a arte inacessível, não frequentam, para que todos tenham acesso e que entendam que a arte ela é de todos e ela ajuda a construir uma sociedade melhor e que a arte e a educação andam juntos para a gente ter uma sociedade melhor. Entendi, entendi, Juliano. Aí, mais uma vez, assim, eu estou te agradecendo, estou agradecendo ao intérprete também. Juliano, obrigado pelo Oh. carinho. Um beijo. Aí ele falou assim que ele vai desativar o comentário e quer fazer um print com você. Falou assim, Vou até tirar o óculos. eu, Fábio, vou te ensinar um sinal. Esse daqui significa eu te amo. Acho que eu fazia muito isso. E foi criticado, mas significa eu te amo, I love you. Pergunta se você já conhece esse daqui. Já chegou a conhecer? Já viu? Então, nunca viu ela. Quer dizer, já vi, mas não sabia o significado. Ah, ela viu, mas não sabia o que significava. Esse daqui é da língua de sinais americana, significa I love you, eu te amo. Ah, também tem essa diferença? É, Essa da é o língua de sinais. brasileiro e esse Não, é o americano? aqui, travou aqui. Esse é o americano, Tá. entendeu? E o brasileiro é esse. Esse daí é o brasileiro. E esse aqui? Não, é que tava, tipo, a câmera cortou. É Ah, só esse. entendi. Entendeu? A câmera Ok. cortou. Ok? Então tá. Obrigado, Juliana, tá? Qualquer coisa, tamo aí. Eu vi que você me seguiu lá. Obrigadão. Um beijo.